Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui através da Rádio Gazeta News. Fala Neise Cordeiro com o Boletim Coronavírus de hoje, 1º de abril de 2020. Já iniciando aí o mês de abril e vamos falar dos números aqui, né? De acordo com o dashboard que vocês vão conferir aí na telinha para quem nos acompanha pelo aplicativo ao vivo. Você também pode visualizar tudo o que acontece aqui no estúdio e também através das páginas do Facebook do Jornal Gazeta News. Bem, no momento, até agora nós temos aqui no estado da Flórida 6.955 casos positivos do coronavírus e 89 mortes. Distribuídos nos seguintes condados, né? Nós temos informação aqui de 4 condados do estado. Miami-Dade segue em primeiro lugar com 2.202 casos e 7 falecimentos. O condado de Broward, 1.232 casos e 12 mortes. E o de Orange, 392 casos e 4 falecimentos. E o condado de Palm Beach, 567 casos positivos e 16 mortes devido ao coronavírus. E claro, né, passando para vocês aqui informações, no mundo nós temos mais de 887 mil casos positivos do coronavírus e mais de 45 mil mortes. E passando também para vocês uma atualização na cidade de São Paulo, né, que é o maior número concentrado na cidade, já está em mais de 2.300 casos positivos, com 136 mortes e totalizando no Brasil 5.812 casos e 202 mortes. Então nós temos aí esses dados que passamos aqui para vocês hoje, neste dia 1º de abril. E também temos aqui notícias, né, vindas diretamente do portal gazetanews.com, que diz o seguinte, gente. O presidente Donald Trump está cogitando a possibilidade de restringir voos oriundos do Brasil, como já fez com a China e a Europa, devido ao aumento dos casos de coronavírus no país latino-americano. O Brasil é o país com mais casos confirmados de coronavírus na América Latina e também o maior número de mortes, né, no país, segundo dados divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. E além do possível veto ao Brasil, na coletiva desta terça-feira, Trump advertiu que as próximas 2 ou 3 semanas serão muito dolorosas para os Estados Unidos e que a Covid-19 matará pelo menos 100 mil pessoas, podendo atingir até 240 mil vítimas. Já o presidente Jair Bolsonaro, grande aliado de Donald Trump, vinha se pronunciando contra o confinamento e a favor do retorno ao trabalho e chamou as quarentenas em alguns dos 27 estados do país, como São Paulo, de crime. Entretanto, em pronunciamento em rede nacional, ele declarou, né, no último pronunciamento que ele fez, entre aspas, estamos diante do maior desafio da nossa geração. Em janeiro, Trump proibiu pessoas da China de entrar nos Estados Unidos e, em meados de março, tomou a mesma decisão com as pessoas provenientes da Europa. E em medida válida por um período de 30 dias, né? Como vocês sabem, ele restringiu já o contato social e alguns estabelecimentos de abrirem até o dia 30 de abril. Então essas são as informações aí a respeito do que o presidente Trump está considerando fazer em relação a voos vindos do Brasil. E mudando um pouco de assunto, nós temos aqui enfermeiras registradas em 15 hospitais da HCA Healthcare. Em 7 estados, incluindo aqui o estado da Flórida, realizarão ações nos próximos dias para protestar contra a falta de preparação da maior cadeia de hospitais do país, que, segundo eles, coloca enfermeiros e outras equipes e pacientes em risco da pandemia do coronavírus, anunciou hoje o National Nurses United. E esta associação, né, que representa 10 mil enfermeiros registrados em 19 hospitais da HCA na Califórnia, Flórida, Kansas, Missouri, Nevada e Texas, está exigindo que esta empresa forneça o equipamento de proteção individual ideal para enfermeiros e outros funcionários. Isso significa, né, que são os respiradores, as máscaras N95 e também respiradores de purificação de ar com maior proteção e outras coberturas, né, as vestimentas da cabeça aos pés para estes profissionais de saúde. E o HCA pode se dar ao luxo de estar adequadamente preparado para a pandemia, diz a NNU. Na última década, o HCA obteve mais de 23 bilhões de dólares em lucros.
E Jean Ross, que é uma enfermeira registrada e presidente da National Nurses United, ela disse o seguinte: para a corporação hospitalar mais rica dos Estados Unidos, demonstrar tanto desrespeito à saúde e segurança de seus cuidadores é vergonhoso e incoerente. Bem, estas são as primeiras notícias que nós temos aqui no boletim do coronavírus, e nós vamos fazer um pequeno corte comercial e nós regressamos com mais informação aqui para todos vocês. Smile. Mostre seu sorriso com equipamentos de última geração. A Bela Smile oferece todos os tipos de tratamento dentário. Visite o site bellasmilefl.com e saiba mais. Fortaleça seu corpo, mente e espírito com terapia natural de testosterona para homens e mulheres. Rejuve Tip, com o Dr. Jabal em Fort Lauderdale, Brickell e Doral. Para mais informações, acesse rejuvetip.com. White's Law Firm. Acidentes, quedas, danos, violência sexual. Chame os advogados da White's Law Firm. Consulta grátis. 866-277-8631. 866-277-8631. Al Hendrickson, a concessionária dos brasileiros na Flórida. Carros novos e usados. Todas as marcas e modelos em Coconut Creek. Procure por André. 954-545-6532. 954-545-6532. 2 horas com 57 minutinhos e nós queremos aproveitar aqui para agradecer todos os anunciantes e colaboradores e patrocinadores que fazem possível esse boletim do boletim do coronavírus, todos os dias aqui com vocês através da Rádio Gazeta News. E essas empresas estão por trás aqui do Grupo Gazeta, estão firmes conosco, onde nós passamos todas essas informações para a comunidade brasileira, não só no sul da Flórida, mas em todo o estado e ao redor do país, que nos acompanham aqui todos os dias. Quero agradecer muitíssimo aqui em nome do Gazeta News a todos vocês que se encontram conosco. Bem, e vamos passar para as seguintes notícias, né, que temos mais aqui. Um juiz federal ordenou a libertação imediata de 10 imigrantes sob custódia do ICE na terça-feira, afirmando que seria inescrupuloso e bárbaro mantê-los detidos com doenças crônicas em prisões onde eles poderiam ser expostos ao coronavírus. Os detidos que são libertados têm várias complicações médicas, incluindo diabetes, pressão alta, coágulos sanguíneos, dor dos nervos e leucemia. A ordem emitida pelo juiz distrital dos Estados Unidos, John Jones III, exige a libertação imediata dos detidos de 3 instalações e detenções de Pensilvânia e condados de Nova York. E temos também aqui, deixa eu ver, Clinton e Pike. A decisão ocorre poucos dias depois de que um juiz federal da cidade de Nova York também ordenou a libertação de um grupo de detidos do ICE. E durante semanas, advogados e grupos em favor dos imigrantes pressionaram o ICE a libertar certos detentos com problemas médicos, alegando que os centros de detenção estavam propensos a infecções em massa. E atualmente, mais de 38 mil imigrantes estão sob custódia do ICE em prisões privadas e locais. Até agora, a agência não mudou suas práticas de detenção em resposta à pandemia. E poucas semanas após as autoridades de imigração terem anunciado que restringiriam prisões e de não criminosos em meio à pandemia de coronavírus, novos migrantes não criminosos continuam sendo detidos. Eles têm sido levados para centros de detenção a serem testados para o Covid-19, o que tem aumentado o risco de contaminação. E as novas prisões, que ocorrem no momento em 3 centros de detenção aqui do estado. Uma em South Dade, outra em Pompano Beach e outra em Moore Haven. E continuam recebendo novos detentos diariamente e tiveram que ampliar o espaço para a quarentena de imigrantes que desenvolveram sintomas de gripe, segundo promotores federais. Então estão analisando aí o que está acontecendo nessas prisões e o que será feito com os casos positivos, E temos aqui algumas atualizações na Flórida, de testes positivos que atingem quase 20% em Miami-Dade. À medida que os testes para o novo coronavírus no condado de Miami-Dade estão aumentando diariamente,
As autoridades relatam que cerca de 2 em cada 10 pessoas testadas são positivas para as infecções. E, em média, é muito mais do que em qualquer outro lugar na Flórida. E o governador Ron DeSantis, ele se manifestou, disse que acha que a razão para os números mais altos em Miami-Dade é porque o vírus, que é altamente contagioso, circula na área desde o início de fevereiro. E também é uma área mais metropolitana, né, gente? Então, todo mundo tem mais contato, são muitos edifícios, prédios verticais, então a chance de contato é muito maior, a aglomeração de pessoas é muito maior nestas áreas. E ele ainda segue que acho que estava circulando durante o Super Bowl. Ele falou entre aspas, né, na terça-feira, referindo-se ao grande jogo disputado no Hard Rock Stadium em Miami Gardens no último dia 2 de fevereiro. E de acordo com o último relatório do Departamento de Saúde da Flórida, houve 11.314 testes concluídos em Miami-Dade, com 2.123 testes, ou 19%, sendo positivos entre as pessoas com sintomas. Bem, e a gente volta daqui a pouquinho, vamos fazer mais um intervalo e temos algumas notícias aí positivas para vocês que nos acompanham aqui no Boletim do Coronavírus de hoje. Com a doutora Mara de Sá, que atende há 25 anos a comunidade brasileira em Fort Lauderdale. 954-772-5559. 954-772-5559. Friedland & Associates. Acidentes de carro, erros médicos, DUI. 24 horas atendendo os brasileiros em Broward e Palm Beach. Marque uma consulta gratuita pelo 800-95-465-8733. 800-95-465-8733. Uninter, faculdade para brasileiros. Cursos a partir de $149 por mês. Inscreva-se uninteraméricas.com. Tax House, facilitando sua contabilidade, imposto de renda, IT Number, abertura de empresas. 954-482-5000. E já estamos de volta aqui com o Boletim Coronavírus de hoje, 3 horas com 2 minutinhos. E a companhia Florida Power & Light anunciou que reduzirá as contas dos clientes devido às dificuldades enfrentadas em meio à pandemia do Covid-19. São boas notícias aí para todos nós, né, que temos que ter um alívio aí nessas contas, né, pessoas que não estão trabalhando, não contam aí com esta fonte de renda no momento, então são boas notícias. E a decisão foi anunciada na segunda-feira e, se aprovada pela Comissão de Serviço Público da Flórida, a partir do dia 1º de maio, a FPL emitirá as contas residenciais com este desconto, né, de 25%. E a empresa disse que a decisão é resultado da queda do preço do combustível. Os empresários também poderão ter uma redução em suas contas, dependendo da classe de taxação. Então, boas notícias aí para todos, né, que buscam este alívio aí em algumas contas e que se encontram em dificuldades devido a esta pandemia do coronavírus. Todos nós estamos no mesmo barco, né? Então é muito importante que essas grandes empresas possam dar estes tipos de alívio, né? Um alívio para todos nós aí que precisamos controlar as despesas o máximo agora, né? Especialmente neste momento. E também tem uma outra notícia muito boa aqui para o pessoal que busca locais que estão distribuindo comida, frutas, né? Então a igreja New Hope Baptist estará distribuindo, né? Fazendo uma doação de cestas a partir desta quinta-feira, entre, deixa eu ver aqui, 6 e 7h30 da noite, né? 6 horas da tarde até as 7h30 da noite. E estarão dando senhas e cadastramentos a partir das 5h30 da tarde. Então vocês podem passar aí na 1100 Northwest, Rua 33, em Pompano Beach, né? Vocês podem pegar estas cestas, né, que são disponíveis com frutas e alimentos para todos os interessados. E nós temos um vídeo aqui, né, onde o pastor Emanuel Carvalho está mandando uma mensagem para todas as pessoas interessadas aí nessa distribuição de comidas e nós vamos passar aqui para vocês agora. Amigos e amigas, eu estou aqui para trazer uma notícia muito boa e um comunicado muito importante. Nessa próxima quinta-feira,
dia 2 de abril, nós, Igreja Batista New Hope, em parceria com a Feeding South Florida, novamente iremos distribuir cestas de alimentos aqui em nossa igreja. O horário de distribuição acontecerá entre as 6 horas da noite até as 7h30. Iremos realizar meia hora antes a distribuição de senhas. Então, 5h30 da tarde, realizaremos a entrega das senhas e o cadastramento. Reforçando aquilo que já disse no outro vídeo, não é necessário que seja membro de nossa igreja, não é necessário que tenha um cadastro inicial anteriormente, nada disso. A única coisa que nós estamos pedindo é, caso você tenha necessidade desta ajuda, pode vir aqui e nós estaremos entregando essa cesta de alimento para abençoar a sua vida. Esta é uma das ações que nós, Igreja Batista New Hope, em parceria com a Feeding South Florida, estamos realizando para abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família neste momento de crise. Como tenho dito, acreditamos que momentos de crise são para nós uma oportunidade de manifestar o amor e o cuidado de Deus. E esta é uma das nossas ações para dizer que Jesus te ama e que você não está sozinho. Nós, Igreja Batista New Hope, nós estamos aqui para mostrar a você um caminho de esperança, porque somos Igreja Batista New Hope, um lugar de esperança, um lugar de novos começos, um lugar de novidade de vida. Deus abençoe você e sua família. Esta é a mensagem do pastor, Emanuel Carvalho, da Igreja New Hope Baptist, uma nobre iniciativa que está sendo feita aí pela igreja para todos os fiéis e também para as pessoas, em momentos de dificuldade como essa. E nós temos algumas imagens da última distribuição de alimentos que foi feita na igreja. E para a gente relembrar vocês, passar novamente a informação, a igreja é localizada na 1100 Northwest, Rua 33th Street, em Pompano Beach. E vocês podem passar lá, fazer o cadastro a partir das 5h30 da tarde e a distribuição será feita entre 6 e 7h30. Então está aí algumas imagens para vocês. Na 33rd Street, 1100 Northwest, em Pompano Beach. Fica o recadinho aí para vocês, então. E eu quero agradecer a todos aí pela sintonia neste Boletim Coronavírus de hoje. Iniciamos um pouquinho mais tarde, mas sempre aqui preparando todas as notícias para vocês, atualizando toda essa informação. E que vocês passem uma ótima tarde. Mas para a gente concluir aqui o nosso boletim de hoje, nós vamos reapresentar uma entrevista que fizemos com Viviane Said. Ela é do Census 2020 e que ela fala para nós a importância dos censos, principalmente agora nesta época de crise com o Covid-19, o coronavírus. Então é muito importante que você que está tendo um pequeno espaço durante as suas atividades aí dentro da sua casa, que faça o cadastramento e responda este formulário do Census, que será muito importante até para cuidar de momentos de crise aí, como este onde nós estamos vivendo. Fiquem muito bem, com muita saúde, protegidos, lavando as mãozinhas e dentro de casa. É o nosso recado aqui para todos vocês. Até amanhã e sigam aqui na programação que Cecília Weisberg chega com muito mais informação a partir das 4 horas da tarde. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Nossa convidada de hoje, ela é representante do Census 2020 e vai esclarecer muitas das dúvidas que todos nós aqui da comunidade, não só brasileira, mas a comunidade latina em geral, tem. E a gente vai dar as boas-vindas aqui para Viviane Said. Viviane, boa tarde para você. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. O prazer é nosso e muito obrigada pela participação. Então vamos começar com esta pergunta, Viviane. O que está acontecendo, com o Census 2020 em épocas tão estranhas, que é a pandemia do coronavírus? Modificou muita coisa a respeito do Census agora que estamos aí numa fase difícil? Na verdade, a gente só teve que adiar por mais alguns
duas semanas, o processo de visitação. Mas o US Census Bureau ele está preparado para esse tipo de circunstância. É uma situação difícil, mas o governo se preparou e se prepara sempre quando faz esse tipo de operação nacional para circunstâncias adversas. O census continua e é muito importante que todo mundo responda, principalmente agora, nesse momento que estão todas, a grande maioria das pessoas estão em casa e as pessoas estão tendo disposição e tempo de responder o questionário. Então, quanto mais rápido a pessoa responder o questionário, melhor. Hoje é dia 1º de abril e hoje é o dia oficial de referência do censo americano. Então, a gente gostaria de convidar toda a população a responder o questionário hoje, para evitar que você receba visitas nas suas residências, para que você seja contado imediatamente e que a gente possa completar essa operação, que é o objetivo do Censo Demográfico, contar toda a população de uma só vez, em um só lugar. Sim. E muitas pessoas também acham que é complicado, né, responder este questionário. Como que as pessoas respondem ao census, ao questionário? Porque é algo bem simples, né, Viviane? É bem simples. Olha, dependendo do número de pessoas na sua residência, no seu domicílio, não deve demorar mais do que 10 minutos, tá? Uma média de 4 a 10 minutos para você responder o questionário pela internet ou pelo telefone. Existe um site em português, onde você pode responder o questionário em português, que facilita muito para aquelas pessoas que não têm acesso, né, à língua. Você pode entrar no 2020 census.gov/pt e você tem várias informações, tem vídeos, como responder o questionário, ou você vai direto no link, responda agora, e começa a responder o questionário. É muito simples, são 9 perguntas, tá? Bem fácil você responder. E saiu um pouquinho do ar aqui, Viviane, você me escuta? Escuto sim. Ah, é que quebrou um pouquinho. Essa é a última parte que você falou, não escutamos. Você entra no site 2020 census.gov/pt e clica no link Responda Agora. Sim. Lá você tem a opção de ir diretamente no site e responder as 9 perguntas. Dependendo do número de pessoas na sua residência, você vai respondendo, vai aumentando um pouco mais, dependendo do número de pessoas na sua casa, mas o questionário é bem simples, fácil e confidencial. Sim. Pode responder na internet, com segurança, você vai estar contribuindo para a melhoria do futuro da comunidade brasileira. Sim, e, por exemplo, o pessoal pensa que é só para contar o número de pessoas, né? Mas vai muito além disso a função do censo. Você pode explicar um pouquinho para a gente do que se trata? Olha, o censo, através do censo, são determinados o número de assentos no Congresso. Então, a representação política da população é estabelecida através da contagem demográfica. Desde 1790 que a população é contada. Todo mundo tem que ser contado e reside no país para que possa estabelecer a nossa representação política. A primeira coisa. Segunda coisa, através do número da população, mais de 675 bilhões de dólares são distribuídos anualmente para as comunidades, dos governos estaduais, do condado e para as cidades. Nós, além disso, através dos dados do censo demográfico, são criados empregos, são estabelecidos programas de habitação, lanche escolar, número de escolas que são disponibilizadas na região, hospitais, rodovias. Tem muitos benefícios e serviços públicos que são estabelecidos através dos números do censo demográfico. Então, é muito importante que as pessoas participem e respondam. Porque se aquelas pessoas deixarem de responder o censo demográfico, nós não teríamos como saber quantas pessoas residem numa determinada região para que seja estabelecido, para que os governos possam estabelecer quais são os benefícios necessários que possam vir atender a cada população. Então, por exemplo, todas essas verbas que são distribuídas para os diferentes estados, também eles utilizam esta informação, esta data, né, do número de pessoas em determinada região para poder fazer essa transferência de verba para aquele determinado estado. A informação que eu dei está correta? Okay.
corretíssima. Olha, aconteceu um caso em 2010, onde algumas cidades não contaram as crianças. A gente está, inclusive com essa campanha, a gente está insistindo muito para que as famílias contem todas as pessoas que residem na sua casa hoje. Hoje é a data principal, é a data de referência. Por quê? Hoje, se alguma criança nasceu hoje, essa criança tem que ser contada. Porque daqui a 10 anos, essa criança vai precisar de escolas, de serviços públicos. Se você não conta a sua criança que nasceu hoje, essa criança não vai estar garantida, tá? Aquele lugar, uma escola confortável. Por quê? Porque não contaram a criança. Então, 10 anos atrás, algumas cidades deixaram de contar as crianças. Alguns residentes não contaram crianças. E mais de 1 milhão de crianças não foram contadas. Você imagina por que tantas escolas têm esses containers espalhados ao redor do Viviane, desculpa te interromper um pouquinho. O seu telefone não tá quebrando um pouquinho a sua voz. Então, para o pessoal poder entender um pouquinho, não sei se é o local onde você está, que está quebrando um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue escutar melhor agora. Eu estou paradinha, não sei se melhorou. Agora melhorou um pouco, mas dependendo da área onde você está, se você quer ficar em outro local, mudar um pouquinho. Agora melhorou bastante. Ótimo. Sim. Então, você estava falando, né, a respeito das crianças. Das crianças. É muito importante que as crianças sejam contadas, porque através dessa contagem de 2020, os próximos 10 anos de benefícios para essas crianças vão ser assegurados. Nós precisaremos de escolas, de benefícios sociais, postos de saúde, são várias merenda escolar. Então, tem muitos benefícios que são estabelecidos baseados na contagem demográfica. É muito importante que nós venhamos a contar, a participar, todas aquelas pessoas que residem no seu domicílio, independente do status imigratório. Isso é super importante, que a comunidade está muito preocupada com isso, mas existe um artigo 13 da Constituição que garante a confidencialidade dos dados de cada participante da contagem demográfica. É obrigatória a participação de todos. Todas aquelas pessoas que estiverem respirando no país hoje precisam ser contadas. Sim, que é muito importante, né, ressaltar isso para a comunidade imigrante que se encontra em um status não muito seguro ou indocumentados que, por temor, muitas vezes não respondem a este questionário e ficam de fora, né, da contagem para sabermos aí quantas pessoas que residem aqui nos Estados Unidos. Então é muito importante eles saberem que eles não terão problemas em responder este questionário, não é, Viviane? A confidencialidade de cada participante é resguardada na Constituição americana. Artigo 13 da Constituição americana. Nenhum dado fornecido ao US Census Bureau pode ser fornecido a nenhuma outra agência governamental. Os dados de cada participante são assegurados, são confidenciais, só poderão ser liberados para qualquer outro fim depois de 72 anos. Então, daqui a 72 anos, é que os dados do Censo Demográfico de 2020 poderá ser distribuído para qualquer outra agência ou para qualquer outra função. Muito então, bom daqui saber. a 72 anos, vocês não precisam se preocupar, porque vocês são resguardados por 72 anos. Então não há problema. Até lá, muita gente já se regularizou. Então, muito importante. Daqui a 72 anos, dentro de 72 anos, se você tiver algum problema, que não vai acontecer, mas depois de 72 anos, você não precisa se preocupar, porque a chance da pessoa que está respondendo esse questionário hoje, daqui a 72 anos, ter algum problema, é zero. Exatamente. Bem, eu quero dar um exemplo, né? Porque eu já respondi o meu census, eu e meu esposo e minha mãe que vivem comigo. E, por exemplo, a gente recebe 3 cartas separadas. Mas, na realidade, a gente tem que fazer somente uma, né, Viviane? Assim, você pode falar para nós, assim, como que eles contam o número de pessoas em cada household, em cada residência, né? Então, o census começou a partir do dia 12 de março a enviar um convite
com o número de código de cada domicílio. Os convites foram enviados por domicílio. 95% dos domicílios do país começaram a receber esses convites a partir do dia 12 de março. Então, você primeiro recebia um convite, que 95% dos domicílios já receberam esse convite, e algumas residências, dependendo do setor, da área, que são classificadas como hard to count, são candidatos que não participam, estatisticamente comprovados, eles não têm a tendência a participar, eles mandam, além do convite, eles mandam também o questionário. Tá? Você pode escolher se você quer responder o questionário, que foi enviado pelo correio em papel, ou você pode ligar na sua língua de preferência, português, existe um número específico para português, ou você pode entrar, acessar o site e responder. Se você não responder o questionário naqueles primeiros momentos, do dia 12 ao dia 24 de março, eles mandam novamente um lembrete para você não deixar de responder o questionário. Então, assim sucessivamente, o US Census Bureau vai enviando comunicados, lembrando a você de responder o questionário, até que aquele domicílio, aquele código de domicílio, aquele endereço, tenha sido classificado como respondido. Exato. Então, é muito importante que você responda esse questionário, assim, todos os ouvintes respondam esse questionário o mais rápido possível, para evitar que os recenseadores precisem se deslocar e ir até a sua casa, principalmente nesse momento. Isso é o apelo da gente. Sim. Se pede para que todos respondam o questionário pelo telefone, pelo correio ou pela internet, preferencialmente, para evitar de que os recenseadores precisam se deslocar e bater nas portas das pessoas. Sim, e a respeito disso, né, Viviane, se a pessoa não faz não responde esse questionário pelo computador ou pelo seu telefone, essas pessoas, esses funcionários do censo, eles estão preparados para bater de porta em porta de maneira que não tenham muito contato, né, muita aproximação com essas pessoas em tempos de coronavírus, porque agora a preocupação que passou pela minha cabeça, né, como que esses funcionários vão poder se proteger também, né, se deslocando de local para local. Sem dúvida. É uma grande preocupação da agência do US Census Bureau, que proteger a população e, ao mesmo tempo, preparar essa contagem, entregar o número oficial para o presidente no dia 31 de dezembro. Todos os profissionais do US Census Bureau estão preparados, os recenseadores principalmente, preparados para enfrentar essa crise. Tá? Nós temos seguido orientações, como todas as outras pessoas, das autoridades locais, em relação à segurança. O census, ele retardou um pouco mais o início da operação de visita domiciliar. Foi retardado esse processo. O que, de certa forma, para resguardar e proteger os recenseadores e toda a equipe do US Census Bureau. Mas, na verdade, isso não impede que esse é um apelo nosso, que toda a população responda o questionário hoje, não deixe para amanhã. Responda o questionário. Evitar que até mesmo de alguma forma, a gente não sabe o futuro de amanhã, qualquer coisa venha se estender. Então, responda o questionário hoje. Super importante ter a sua resposta o mais rápido possível. Aproveitar que o pessoal está em casa, né, Viviane? Aproveitar que o pessoal está em casa, todo mundo junto, e já pode fazer isso, né? Super fácil, super rápido. Eu já fiz o meu, assim, só para vocês saberem, é super fácil. As perguntas estão facílimas. A Viviane falou que tem um site que pode ser traduzido todo em português, que tem lá disponível de diferentes línguas. Então, não tem desculpa, pessoal. É só fazer essa pequena atividade que leva menos de 10 minutos. Viviane, me escuta? Viviane? Oi, caiu um pouquinho, né, a ligação. Olha, tem uma pergunta aqui que a gente já respondeu, mas vale a gente reiterar a pessoa, né? Carla perguntou aqui, cidadão e não cidadão deve preencher o formulário, não é verdade? Então... Sim, todos devem responder o questionário, independente do seu status imigratório, por raça, credo, todos devem responder o questionário. Perfeito. Vocês devem, inclusive, uma questão super importante, vocês devem, inclusive, se identificar.
existe uma pergunta para você se identificar, onde você vai colocar a sua origem, sua etnia. Não existe no questionário, tá? Em nenhuma forma, papel, eletronicamente ou pelo telefone, não existe nenhuma pergunta sobre sua cidadania. Ninguém quer saber a sua cidadania. Nós gostaríamos de saber a sua etnia, sua origem, sua descendência. Você é descendente de francês, descendente de português, descendente de brasileiro, você é descendente de onde? Tá? É importante você colocar a sua etnia, porque Com quando certeza. a gente vai se identificar numa DMV para pegar uma carteira de motorista, você tem lá formulários e provas, enfim, em português. Então, se você se identificar, começar a colocar a sua etnia, eles vão poder definir, tá, o número, tá, de pessoas, as necessidades específicas, a língua específica e oferecer, talvez, emprego, Muito importante. serviços específicos para aquela comunidade, baseado naquele número populacional por etnia. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos que são nascidos aqui. E eles são de etnia brasileira. Tá? Não é porque ele é nascido aqui que ele não perdeu a descendência dele. Sim. Tá? Então, eu sou nascida no Brasil, cidadã americana, porém, minha etnia é brasileira. Quando eu respondi o meu questionário, eu coloquei que eu era de etnia brasileira. Sim. E assim para todo mundo. Todas aquelas pessoas que têm descendência de brasileiros, por gentileza, se identifiquem como você é com a sua origem. Então, isso é importante trazer como um todo, tá? Como comunidade. Por que esse censo vai ser diferente para a comunidade brasileira mais do que qualquer outro censo? Porque dessa vez, e o Censo Bureau está investindo, tá, em classificar as comunidades para poder, através dessa informação, desses dados estatísticos, sejam gerados programas específicos para as comunidades. Exatamente. Então, dessa vez, está na nossa responsabilidade definir o futuro da nossa comunidade, independente do seu status imigratório. Essa pergunta não existe se você é legal, se você é legal, se você nasceu nos Estados Unidos, nasceu na França, no Japão, não existe essa pergunta. Existe qual é a sua descendência. Muito bem, obrigada por responder para Carla aqui, né, esta informação, que isso também, né, viabiliza muitos serviços que agora, por exemplo, em época de pandemia, nos hospitais, muitas vezes pacientes que falam diferentes línguas, não há a disponibilização de um tradutor, então isso também eu acho que serve para esses tipos de serviços, né, para eles poderem contratar, como você mesmo falou, contratar mais profissionais, por exemplo, que falam diferentes línguas, além de também contar o número de descendentes de diferentes, de outras etnias, né, no país num todo, né? Olha, nós temos a maioria são latinos que falam espanhol, outros ou que falam português e assim por diante, né, Viviane? Então, muito importante sua observação, extremamente correta, tá? Muito importante a colocação que você fez em relação a isso. É exatamente por isso que nós precisamos definir, se auto-identificar em relação à sua etnia. Algumas pessoas perguntam, por que a comunidade brasileira, eu trabalho com comunidade desde 2005, as pessoas perguntam para mim, por que a comunidade brasileira é tratada de forma distinta das outras comunidades? Porque a nossa comunidade, respondendo, não se identifica e não busca os seus direitos em relação aos serviços oferecidos pelo governo federal. Essa é uma oportunidade de nós mudarmos o futuro da nossa comunidade. Respondendo ao questionário do censo, hoje, convide seus amigos a responder o questionário do censo para que nós tenhamos o número correto da nossa população. Tenhamos representatividade, exatamente, Viviane. Bem, nós, para acabar aqui a nossa conversa de hoje, você, para concluir essa conversa de hoje, você tem algo mais a complementar, Viviane? Que nós temos aqui informação sobre onde encontrar mais informações sobre isso, tudo sobre o Census 2020 com o Viviane Said. Temos aqui alguns links das suas redes sociais. Pode falar para nós, Viviane, se o pessoal tiver dúvidas, querem entrar em contato contigo, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Olha, eu tenho Viviane Said, que vocês podem estar lá e me procurar, que vão me achar.
e solicitar amizade, mas a gente tem um comitê. Existe um comitê, que é o Brazilian Complete Health Committee, um comitê brasileiro, que está sendo presidido pela Mônica Ribeiro, onde nós estamos colaborando com líderes da comunidade brasileira, toda essa liderança tem ajudado bastante a compartilhar informações de dados específicos. Inclusive, o comitê publicou essa semana que a contagem da região de Deerfield Beach, Pompano Beach, está baixa, bem abaixo da média do estado da Flórida. Eu gostaria de pedir à população de Pompano Beach e Deerfield Beach que respondam o questionário hoje, não deixe para amanhã, participem da contagem. Por que as escolas de Parkland, as escolas de Weston, que já estão a quase 40% de resposta da contagem, são melhores, como dizem as pessoas? Por que tem mais benefícios em certas áreas? Porque a população não está sendo contada. Vamos responder o questionário. Hoje, Pompano Beach, Deerfield Beach, participem da contagem. Respondam esse questionário. Seja pelo telefone, pela internet, ou teremos uma live às 5 da tarde, tá? Onde quem tiver perguntas específicas, nós estaremos respondendo no bate-papo virtual pelo Zoom. Eu vou passar para vocês poderem divulgar isso e entrar no site do Comitê da Comunidade Brasileira sobre os censos. Lá está sendo postado diariamente informações super relevantes que podem ajudar a comunidade a esclarecer, e eu me coloco à disposição de toda a comunidade brasileira para esclarecer qualquer dúvida sobre o recenseamento, sobre o censo demográfico de 2020. Ok, perfeito, Viviane. Olha, as perguntas começam a chegar aqui. O Guto perguntou, é obrigatório responder aos censos? É obrigatório responder o censo. Então tá aí a resposta, está na Constituição. Todos são obrigados a responder o censo. Se você não responder o seu questionário, tá? O recenseador vai bater na sua porta. Se você não atender a porta do recenseador, alguém vai ter que responder o número de pessoas para você. Pode ser o seu vizinho, que mora na rua, no apartamento do lado, pode ser o vizinho da frente. Alguém vai responder esse questionário para você. Não vai responder com a mesma precisão que você poderia responder. Exatamente. E seria melhor, mas vão responder de alguma forma. O que não é interessante. Nós recomendamos que você responda o seu questionário. Com a informação correta, que senão é praticamente você estar abdicando de seus direitos, né? Eu acho que é algo assim bem simbólico assim para a pessoa poder visualizar. Estamos abdicando de serviços importantes para a nossa comunidade, para o nosso grupo, né, étnico, em qualquer lugar do país. Bem, Viviane, eu quero agradecer a sua presença. Em épocas assim de coronavírus, por favor, pessoal, preencham na sua casa, você que está em casa com sua família, entrem aí no seu computador, faça faça os censos, né? Preencha todo o questionário e faça já, né? Que o momento é agora. Neste momento de crise, o momento é agora, que você tem esse tempinho para fazer, então quanto mais rápido, melhor. Viviane, fique segura, com muita saúde aí, e muito obrigada por todas essas informações. Eu que agradeço, obrigada a todos os ouvintes do Gazeta, muito obrigada pela oportunidade. Gente, hoje é o dia oficial do censo, onde você estiver, seja contado, participe, responda o questionário em português e se identifique, não esqueça disso. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, Viviane, até mais. Bem, esta foi Viviane Said, que falou conosco aqui a respeito dos censos 2020, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui.